Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura comentada do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Essa vai ser a nossa quinta leitura. Depois vocês coloquem lá nos comentários o que vocês estão achando dessa história. É uma história diferente, uma personagem diferente, uma escritora que constrói um narrador para manifestar os seus pensamentos, né? Para contar a história da história. É muito interessante isso. Essa é a Clarice, né? Na sua urgência de escrever esse livro, acredito que ela se colocou de uma forma totalmente livre e diferente para escrever. E conhecer esse outro lado da Clarice é muito enriquecedor. A gente vê que ela não era uma escritora engessada, que ela ousava fazer diferente, ela tinha coragem de fazer diferente. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Será que eu enriquecia este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está. Esta história não tem nenhuma técnica, nem estilo, ela é ao Deus dará. Eu que também não mancharia por nada deste mundo, com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como a da datilógrafa. Durante o dia, eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo. Pois um dos gestos mais despercebido é esta história, de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo, embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato, que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua, de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro. A nordestina não acreditava na morte. Como eu já disse, pensava que não, pois não é que estava viva? Esquecera os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Entre parênteses. Com excesso de desenvoltura, estou usando a palavra escrita, e isso me estremece em mim, que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos, o inferno da liberdade. Mas continuarei. Continuando. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava hora certa e cultura, e nenhuma música. Só pingava em som de gotas que caem, cada gota de minuto que passava. E, sobretudo, esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também, entre os pingos do tempo, dava curtos ensinamentos, dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era, na terra dele, chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe, quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com filho era o cavalo. Isso, moço, é indecência, disse ela para o rádio. Outra vez ouvira: arrepende-te em Cristo e ele te dará felicidade.
Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que a vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança. É? Tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes sonhos de tanta interioridade eram vazios, porque lhes faltava o núcleo essencial de uma prévia existência, de êxtase, digamos. A maior parte do tempo tinha, sem o saber, o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece. Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava dos jornais velhos do escritório. É que fazia coleção de anúncios. Colava-os no álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para a pele de mulheres que simplesmente não eram ela. Executando o fatal cacoete, que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que, se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele que nada, ela o comeria, isso sim, às colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco, que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se com o tempo apenas matéria vivente em sua forma primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Entre parênteses. Quando penso que eu podia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. E parece-me covarde fuga de eu não ser. Sinto culpa, como disse num dos títulos. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há um melhor para o ruim. Mas não havia nela miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor fresca, pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia. Só isto. E eu? De mim, só se sabe que respiro. Embora só tivesse nela a pequena flama indispensável, um sopro de vida, entre parênteses, estou passando por um pequeno inferno com essa história. Queiram os deuses que eu nunca descreva o Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Entre parênteses novamente. Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa lagoana. E também porque se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem, assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Será que entrando na semente de sua vida estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém, como todas as nossas vidas, um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez o deslumbre, ainda não sei, mas tenho esperança. Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre. Perdeu o apetite.
só tinha a grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime e que comera um anjo frito, as asas estalando entre os dentes. Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo no botequim da esquina. Tinha uma vaga ideia que mulher que entra em restaurante é francesa e desfrutável. Havia coisas que não sabia o que significavam. Uma era efeméride. E não é que seu Raimundo só mandava copiar com sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas? Achava o termo efemírides absolutamente misterioso. Quando o copiava, prestava atenção a cada letra. Glória era estenógrafa e não só ganhava mais, como não parecia se atrapalhar com as palavras difíceis das quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso, a mocinha se apaixonara pela palavra efemérides. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa, mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo o que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. Para que lutar? Pergunto eu, conheceria ela algum dia do amor o seu adeus? Conheceria algum dia do amor os seus desmaios? Teria a seu modo o doce vôo? De nada sei. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só? A nordestina se perdia na multidão. Na Praça Mauá, onde tomava o ônibus, fazia frio e nenhum agasalho havia contra o vento. Ah, mas existiam os navios cargueiros que lhe davam saudades, quem sabe de quê. Isso só às vezes. Na verdade, saía do escritório sombrio, defrontava o ar lá de fora, crepuscular, e constatava então que todos os dias à mesma hora fazia exatamente a mesma hora. Irremediável era o grande relógio que funcionava no tempo. Sim, desesperadamente para mim, as mesmas horas. Bem, e daí? Daí nada. Quanto a mim, autor de uma vida, me dou mal com a repetição. A rotina me afasta de minhas possíveis novidades. Por falar em novidades, a moça um dia viu num botequim um homem tão bonito que queria tê-lo em casa. Deveria ser como ter uma grande esmeralda no estojo aberto, intocável. Pela aliança, viu que ele era casado. Como casar com um ser que era para ser visto? Gaguejava ela no seu pensamento. Morreria de vergonha de comer na frente dele, porque ele era bonito, além do possível equilíbrio de uma pessoa. Pois não é que quis descansar as costas um dia? Sabia que se falasse isso ao chefe, ele não acreditaria que lhe doíam as costelas. Então, valeu-se de uma mentira que convence mais que a verdade. Disse ao chefe que no dia seguinte não poderia trabalhar, porque arrancar um dente era muito perigoso. E a mentira pegou. Às vezes, só a mentira salva. Então, no dia seguinte, quando as 4 Marias cansadas foram trabalhar, ela teve pela primeira vez na vida uma coisa mais preciosa: a solidão. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía o espaço. E nenhuma palavra era ouvida. Então dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinha se tornava livre. Usufruía de tudo, da arduamente conseguida solidão, do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as Marias.
Arrumou como pedido de favor um pouco de café solúvel com a dona dos quartos e ainda como favor pediu-lhe água fervendo. Tomou tudo se lambendo e diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, ela pensou. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até deu-se ao luxo de ter tédio, um tédio até muito distinto. Desconfio um pouco de sua facilidade inesperada de pedir favor. Então, precisava ela de condições especiais para ter encanto. Por que não agia sempre assim na vida? E até ver-se no espelho não foi tão assustador. Estava contente, mas como doía. Ah, mês de maio, não me largues nunca mais. Explosão! Foi a sua íntima exclamação no dia seguinte, 7 de maio. Ela que nunca exclamava, provavelmente porque alguma coisa finalmente lhe era dada. Dada por si mesma, mas dada. Nesta manhã de dia 7, o êxtase inesperado para o seu tamanho pequeno corpo. A luz aberta e rebrilhante das ruas atravessava a sua opacidade. Maio, mês dos véus de noiva flutuando em branco. O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir 3 páginas que escrevi e que a minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou no lixo para o meu desespero. Que os mortos me ajudem a suportar o quase insuportável, já que de nada me valem os vivos. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com o seu futuro namorado. É com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi, direi: não sei, perdi o encontro. Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde deste mesmo dia. No meio da chuva abundante, encontrou explosão, a primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como 2 nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Ele se aproximou e, com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: "E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear?" "Sim", respondeu atabalhoadamente com pressa antes que ele mudasse de ideia. "E, se me permite, qual é mesmo a sua graça?" "Macabeia." "Maca o quê?" "Beia", foi ela obrigada a completar. "Me desculpe, mas até parece doença de pele." "Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse. Até 1 ano de idade eu não era chamada, porque não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada, em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo." Parou um instante, retomando o fôlego perdido, e acrescentou desanimada e com pudor: "Pois como o senhor vê, eu vinguei." "Pois é." Também no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos até atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabeia, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: "Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor?" Da segunda vez em que se encontraram, caía uma chuva fininha
que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabeia parecia lágrimas escorrendo. Da terceira vez em que se encontraram, pois não é que estava chovendo? O rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a custo lhe ensinara, disse-lhe: Você também só sabe é mesmo chover. Desculpe. Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele. Estava em desespero de amor. Numa das vezes em que se encontraram, ela afinal perguntou-lhe o nome. Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu ele, porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara um modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. Eu não entendo o seu nome, disse ela. Olímpico? Macabeia fingia enorme curiosidade, escondendo dele que ela nunca entendia tudo muito bem e que isso era assim mesmo. Mas ele, galinho de briga que era, arrepiou-se todo com a pergunta tola e que ele não sabia responder. Disse aborrecido: Eu sei, mas não quero dizer. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome. Ela sabia o que era o desejo, embora não soubesse que sabia. Era assim, ficava faminta, mas não de comida. Era um gosto meio doloroso que subia do baixo ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios, sem abraço. Tornava-se toda dramática e viver doía. Ficava então meio nervosa e Glória lhe dava água com açúcar. Muito bem, nós vamos parar por aqui. Deu uma pausa na leitura, porque agora vai falar um pouquinho do Olímpico, né, e agora dessa relação aí entre os dois. Vocês repararam que desde a leitura passada, existem alguns momentos que eu falo explosão e alguns momentos que eu trago algo, uma fala entre parênteses. Só para esclarecer, esse explosão, quando ele coloca entre parênteses assim, no meio da frase explosão, é quando ele manifesta uma grande emoção. Então, assim, é como se ele tivesse expressando ali, né, trazendo para nós, para a gente entender esse processo da escrita dele, quando ele põe explosão, é quando ele está tomado de uma grande emoção ao escrever aquilo. E quando é uma expressão entre parênteses, é quando ele expressa um pensamento dele em cima daquele texto que ele escreveu ou de algum sentimento que ele está tendo no momento daquela escrita. Aí ele coloca entre parênteses e a gente percebe claramente a diferença de quando ele está narrando e quando ele expressa esse sentimento, essa opinião, essa visão dele naquele momento daquele texto, né, daquele fato que ele está escrevendo. Só para esclarecer, tá bom? Então, toda vez que aparecer essas expressões no texto, aí vocês já ficam sabendo, né, do que se trata. Então tá, vamos lá. Vamos começar então com os destaques que eu fiz desse texto. O primeiro destaque foi naquela passagem que, logo no início da leitura, e que ele fala assim: Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Bom, essa moça, até esse momento da história, a gente ainda não sabe o nome, mas lá no final a gente já vai saber, né, o nome dela. Ela não sabia quem ela era. A impressão, assim, ou a sensação que eu tenho ao ler isso, né, quando ele fala isso, e pensar nessa moça, dentro de uma imagem construída no meu imaginário, é que ela parecia um acidente de percurso. Sabe quando algo surge sem querer, a partir
de alguma outra coisa? Tipo, deu errado e surgiu algo diferente, deformado, vazio, estranho? Ao mesmo tempo que, assim, é uma sensação a partir do que o narrador descreve, né? E ao mesmo tempo eu sei que nada é por acaso. Então fica meio controverso, né? Mas estou dividindo com vocês a sensação que eu tenho ao ler, que eu tive, né, ao ler essa passagem. É, tudo, no meu olhar, né, tudo tem uma razão de ser. E eu tenho, né, junto com outras pessoas, a gente faz umas oficinas de bordado livre, uns encontros de bordado livre, e a gente costuma falar que quando alguém fala, né, errei um ponto, não era isso que eu queria fazer, a gente diz para as pessoas que não foi um erro e que não é para desmanchar, né? É uma regra, a gente não pode desmanchar. Então, a partir dali, desse suposto erro, pode surgir algo bem interessante. Aí, trazendo essa analogia com a nossa vida, se algo acontece, né, se a gente faz alguma coisa que a gente não queria, ou que a gente não gostou, que a gente considera errado, não tem como desmanchar. A partir daquele fato, é preciso continuar, tecer algo novo a partir daquilo que aconteceu. Por isso, ao mesmo tempo que essa moça parece um erro de cálculo, ela pode nascer algo de muito belo a partir dela. Porque ela era ela mesma, sem máscara, sem manipulações, mas ela vivia em um mundo de ilusões. E isso não é bom. Isso nos leva a um outro ponto. Ela era uma pessoa sem máscaras. Ela se manifestava na vida como era e pronto. Mas também ela era ingênua e até mesmo ignorante, no sentido de desconhecimento mesmo. E para se viver assim, é muito desafiador, porque não se sabe colocar um limite, não se sabe, não sabe se as pessoas estão lhe causando mal para que ela possa tomar uma atitude, para que ela possa se defender, para que ela possa colocar esse limite mesmo, né? Porque ela acreditava que a vida era assim e pronto, né? Se está sendo dessa forma, era porque tinha que ser assim. Isso é uma ignorância muito grande sobre a vida e sobre o viver. Nada é definido. A vida não é assim porque é assim. A gente tem o poder da escolha, a gente tem a possibilidade de mudar. Então, é preciso que a gente tome as rédeas mesmo da nossa existência. Uma outra passagem que eu destaquei, quando ele fala: quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso, porque escrevo o que é um ato, que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Ele está falando desse ato de escrever, o que significa isso, né? O que significa escrever para ele. O ato de escrever, ele transforma o pensamento, que é um ato. A gente já viu isso anteriormente, quando ele explicou. Então, ele transforma o pensamento, que é um ato, em fato, que é o concreto. Então, dessa forma, o Rodrigo SM, que é o narrador, ele consegue se enxergar e ver que ele não é um acidente de percurso, porque ele consegue pensar e se expressar através da escrita e ver que tem pensamentos, sentimentos, emoções, opiniões. Vocês se lembram da frase do René Descartes? Penso, logo existo? Acho que é por aí.
O Descartes, ele criou essa máxima para provar que a capacidade de duvidar e pensar é a única certeza absoluta que o ser humano possui. Mesmo que ele duvidasse de tudo à sua volta, ele não poderia duvidar da sua própria existência, pois o ato de duvidar já exige o pensamento. Então, o narrador, ele entra em contato com as suas forças internas a partir da escrita, que vão levar com que ele entre em contato com o Deus, com o divino dentro dele. Mas também existe um conflito interno, pois muitas vezes ele não se reconhece e se espanta com o que ele escreve, porque ali ele se manifesta. E quando ele se manifesta sem julgamentos, às vezes descobre coisas que ele desconhecia em si mesmo. Então, na minha opinião, ele está exatamente vivendo o processo de autodescobrimento. Uma outra passagem que eu separei é quando ele diz assim: a moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Aqui, né, no meu olhar, ampliando para a vida, né, e para nós como seres humanos, essa moça, ela representa aspectos desse ser humano que não queremos encarar, como a fragilidade, a solidão, a falta de sentido. E essa reação do narrador é muito comum. De algum modo, todos nós temos verdades que evitamos, porque elas nos obrigam a olhar para aquilo que preferimos manter distante. Por isso, ele quer, né, na verdade, por isso que ele quer que os leitores se embebam dessa história até encharcar, porque é preciso tomar consciência desse lado que faz parte de nós e que precisa ser integrado, ser visto. É preciso que a gente tome consciência desse nosso lado. É preciso que a gente se embeba disso que a gente muitas vezes quer manter distante e quer esconder, porque isso faz parte de nós. Senão nós vamos ser sempre incompletos. Uma outra passagem que eu destaquei foi quando ela vê o livro do chefe em cima da mesa. Ele fala assim que ela pensou, pensou, pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo o que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. Para que lutar? Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente trouxe no primeiro comentário dessa leitura, que a sua ingenuidade e a sua ignorância, elas eram tantas, era tamanha, que ela não sabia identificar ofensas ou desrespeito. Para ela, a vida era assim porque era assim. Então estava tudo certo. Então, se a pessoa desrespeitasse, estava tudo ok, porque tinha que ser assim, a vida era assim mesmo. E ela passava por aquilo dali, ok. Então, assim, para que eu vou mudar? Para que fazer um esforço se era o que tinha que acontecer? Para que gastar energia com algo que é assim e pronto? Eu acho que dá para trazer isso aí para as nossas vidas, né? E fazer perguntas do tipo: quando na minha vida eu deixei de buscar saídas diferentes, deixei de tentar mudar algo que não estava bom por pensar que não valia a pena? Acho que vale essa reflexão. Uma outra passagem aqui, uma outra frase, né, na verdade, que eu destaquei: a rotina me afasta das minhas possíveis novidades. Eu destaquei essa frase muito pela poesia que existe nela. Eu achei, assim, uma forma de falar sobre a rotina muito poética, porque a sede, essa sede do novo, essa vontade do diferente, é algo que a gente precisa alimentar em nós todos os dias. Sair do mesmo, daquela mesmice, da rotina, sair do conhecido, sair do confortável e ir de encontro a esse novo. No mínimo, no mínimo, nós vamos fazer novas conexões neuronais, mas muito mais que isso, vai nos fomentar
a busca constante de algo que pode nos surpreender. E isso é maravilhoso. Uma outra frase aqui que eu separei: encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Foi quando ela mentiu para o chefe para poder ficar em casa, né? Ela falou que ia arrancar um dente. E ela, como ela sentia muita dor nas costas, né? Ela pediu para ficar em casa. Eu achei essa parte muito interessante, porque quando ela experimentou a solidão, esse ficar só no quarto, ela se sentiu livre. Ela dançou, ela se olhou no espelho para não perder nenhum segundo do prazer que ela estava sentindo tomando um simples café. A alegria dela não precisava de algo muito grande para acontecer. Acontecia com pequenas coisas porque ela não tinha nada. Então, pouco já fazia muita diferença e já trazia uma sensação de alegria muito grande. Talvez aqui ela conseguiu, né, nesse momento, ela conseguiu se conectar com ela mesma no lado do prazer. Isso é muito lindo. E isso é fundamental para a nossa vida, nos permitirmos entrar em contato com o que nos dá prazer, que nos traz bem-estar, que nos traz alegria. Isso nos nutre e energiza para prosseguir, para continuar sentir esse prazer, para a gente ficar energizado para a gente prosseguir na nossa caminhada. Sentir o prazer, se permitir ao prazer sem culpa. E é interessante pensar que ela aqui, nesse momento, ela não sentiu culpa por mentir para ficar em casa, como ela sentiu quando ela pensava em sexo. Vocês perceberam isso? Eu acho que podemos deduzir que o sexo era algo que ela cresceu achando que era feio, porque a sua tia lhe ensinou que sentir desejo era algo vergonhoso. A mentira para o chefe não era para obter vantagem ou prejudicar alguém. Ela mentiu para ficar em casa e cuidar dela própria. Talvez ela nem reconheça a mentira como uma grande falta moral. Isso mostra como que a consciência moral nem sempre é lógica. É muito de cada um. A moça não construiu uma ética própria. Ela simplesmente absorveu o que lhe foi imposto. E como ela não questionava, acreditava em tudo que dissessem a ela. Então, se falasse que isso era certo, ela acreditava que era certo. Se falasse que era errado. E pronto, ela acreditava, ela não questionava. Então, agora, eu queria trazer uma outra leitura dessa parte, né? Porque essa atitude dela é que foi um dos poucos momentos, pelo menos até agora, que o narrador vem nos trazendo, foi um dos poucos momentos que ela exerce a sua vontade. Ela simplesmente decide não ir ao trabalho e escolhe algo para ela mesma. Olha que legal isso. Achei muito interessante. É um gesto muito pequeno, mas para ela trouxe uma sensação de liberdade enorme. Enfim, ela, em um pequeno momento, ela pensou nela mesma e ela tomou uma atitude por ela. Ela decidiu mentir para ficar em casa, para poder descansar. Olha que interessante. Essa é a Macabeia, né? Porque logo em seguida já entra no diálogo entre ela e o futuro namorado, né? Como ele já nos adianta, um nordestino como ela. E aqui a gente fica, enfim, sabendo o nome dela, Macabeia. E a gente já viu aqui que o Olímpico é uma pessoa meio estranha, mas só que
ela está tão encantada com ele, ela ficou tão encantada por ter sido notada, por alguém se dirigir até ela para conversar e, e quis passear com ela, se interessou por ela de alguma forma, que ela já de imediato já se apaixonou. Ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele. Estava em desespero de amor, como o narrador nos descreve. E a gente sabe como a Macabeia é. Altamente influenciável, acredita em tudo que lhe dizem. Então, como que vai ser esse relacionamento? Então, a partir de agora, da próxima leitura, da sexta leitura, a gente vai acompanhar o desenrolar desse relacionamento. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até mais!